pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Deixa eu pegar aqui o meu foninho, porque senão vocês não vão me escutar direito. Pronto. Pra você que ainda não conhece o canal, chegou de paraquedas aqui, corra, clica aí na fotinha da Liz Reis, vai ver todos os outros vídeos desde a primeira parte para você entender e dar um like, já se inscreva no canal e já aciona o sininho. Se gostou da história, já é um assunto que te interessa, já se inscreva, porque assim você não precisa ficar lá procurando, né? Já tá ali, ó. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que estão me seguindo. E estamos aí com novas histórias, e uma atrás da outra agora. Se Deus quiser, agora eu vou ficar bem animada para fazer as histórias para vocês, sem parar. Tá cansativo, tá estressante, mas eu tô aqui para contar a história para vocês. E bora lá, né? Então, se você quer saber como é ser filha do ganhador da Mega Sena, vem que eu te conto. E aí, pessoal, vamos pra história que não quer calar. Hoje eu vou contar a história pra vocês, que não é agradável pra mim contar essa história, como também eu acredito que não vai ser agradável pra muitos que já estão me seguindo aqui, que são aí o pessoal que fica triste com as minhas histórias, que ficam felizes com a minha história, ou seja, são os verdadeiros amores, porque assim choram comigo e riem comigo. Infelizmente, hoje a história que eu vou contar é mais uma daquelas que ninguém quer escutar. Vou contar hoje a história pra vocês, que começa com a minha infância. Vamos lá. Bom, gente, desde quando eu me conheço por gente, eu sei e eu já sabia que meu pai tinha um filho fora do casamento. Não é bem fora do casamento, porque assim, ele teve esse relacionamento bem antes de se casar com a minha mãe. A minha mãe, acho que eu já falei pra vocês aqui, mas minha mãe, ela é 11 anos mais nova que o meu pai. Então, assim, quando meu pai tinha seus 20 e poucos anos, ele se envolveu com uma pessoa, teve um filho fora, não se casou nem nada, a pessoa não quis casar, a pessoa quis pegar o filho, foi embora pra Santa Catarina, teve esse filho lá. Então, assim, meu pai nunca chegou a se aproximar desse filho quando esse filho era pequeno, quando esse filho era criança. Na verdade, ela também nem criou essa criança, né? Esse filho ela deu para uns parentes cuidar. Não sei dizer ao certo se foi pai, se foi irmãos que criaram esse meu irmão. O que acontece? Essa família criou ele desde pequeno. Mas assim, eu era muito pequena, mas eu lembro quando esse meu irmão ia direto passear lá, visitava a gente, sempre estava lá, estava sempre passeando por lá. Então assim, molecão já, e ele já, com seus 13, 14 anos, ele já frequentava, nós já sabíamos que tinha um irmão. Ou seja, a gente cresceu sabendo da existência desse irmão. Depois ele casou, teve filhos, né? E a gente se encontrou algumas vezes, fizemos um churrasquinho em casa, o pai fez um almoço, trouxe. Então assim, ele conheceu os meus filhos, a gente conheceu. E assim, a gente começou um âmbito de aproximação. Aí eles foram embora de novo, sumiram de novo por muito tempo. Aí veio a tona de meu pai ganhar na Mega Sena. Então meu pai ganhou na Mega Sena. A primeira coisa que ele fez, além de, né, ir lá comprar a casa pra gente, os sobrados pra gente, né? A primeira coisa que ele fez também foi correr atrás desse filho. Porque na época ele não tinha condições nenhuma, né, de ajudar. Porque meu pai também se separou, conviveu com minha mãe por 10 anos, né, casado. E quando ele se separou da minha mãe, os dois se separaram, enfim, né, meu pai cuidou dos filhos. Então, eu tinha 5 anos, o meu irmão mais velho tinha 7 e o mais novo tinha 2. Então era uma escadinha, assim, 7, 5 e 2. Meu pai criou os filhos sozinho. Já era difícil para ele criar 3. Então, como é que ele ia criar mais um, né? E em meio a tantas dificuldades que ele passou, por desemprego, nós fomos morar na casa da minha avó, que era uma meia aguinha, assim, meia aguinha, se vocês não, pra quem não sabe o que é meia aguinha, gente, é casinha de 2 peças, sabe? E um banheiro. Na época ainda era privada, era pro lado de fora. Depois, nos bons longos anos, que daí foi feito um banheirinho dentro da casa. Então nós crescemos vendo esse irmão passeando lá por lá. Então meu pai tinha um carinho por ele. Olha, irmão de vocês hoje vai aparecer por aí hoje. Então ele aparecia. E ele sempre aparecia de surpresa, ele não avisava também antes, né? Às vezes ele ia, a gente não tava. Aí o pai falava, ó, ele vai voltar aqui tal dia. E a gente ficava ansioso pra ver ele, né? Porque a gente tinha já um amor nesse irmão, esse carinho. Bom, gente,
Nós crescemos, meu pai foi atrás dele, quando meu pai ganhou na Mega Sena, meu pai foi atrás dele, passou um dia inteiro, pegou o meu irmão mais novo na época, foi atrás, passaram o dia inteiro em Santa Catarina, passou o dia lá, não encontrou. Aí eles se hospedaram no hotel lá na época e ficaram por mais um dia procurando ele lá. E aí descobriram onde ele trabalhava, foram até o trabalho dele, descobriram a casa dele. Enfim, meu pai e meu irmão reviraram a cidade de Santa Catarina atrás dele. E graças a Deus encontraram. Depois que meu pai encontrou ele, meu pai levou ele para Curitiba. E lá arrumou uma casa para ele, instalou ele. Na época ele tinha comprado uma carreta e quem estava dirigindo essa carreta, guiando, era um cunhado nosso. E assim, o sonho desse meu irmão era dirigir carreta, caminhão, né, caminhoneiro, tudo. Então assim, nós até falávamos, nossa, ele é o mais parecido com o pai, porque, né, tem todos os gostos do pai, a aparência, assim, né, baixinho, parrudinho. Então a gente falava assim, a gente ficava de como era muito parecido os dois, assim, era até bonito de ver ele gostar das mesmas coisas que meu pai gostava. Aí meu pai foi, colocou ele então para dirigir a carreta, né? E aí ficou ele e o rapaz trabalhando um tempo junto, daí logo o rapaz também já foi embora, ele acabou ficando com a carreta para ele sozinho. E ali se tornou, ou seja, o trabalho dele, né? Quando meu pai estava com esse rapaz que estava trabalhando com ele, que era nosso cunhado, ele nunca gastou um centavo, ou seja, ele gastava, mas eles dividiam. Aí ele ganhava como parte como motorista, mas ele sempre dava a parte do meu pai. Quando meu pai deu o filho dele, ele deixou de ganhar qualquer coisa que fosse. Até ele falava, não, também não quero, fica pra você. Só que mesmo que ele não dava nada pro pai, o que acontecia? A carreta quebrava lá em Mato Grosso do Sul, Salvador, Bahia, meu pai que tinha que pagar, tinha que ir atrás, sabe, consertar. Aí ele falava lá, olha, deu X. E assim, gente, não eram valores baixos não, sabe? Cada quebrada desse caminhão aí era 20 mil, 25 mil. Não era qualquer milão, não era qualquer quinhentão, não, gente. Eram valores, assim, absurdos. Meu pai começou a ficar desgastante com isso. Prensou ele na parede e falou, olha, meu querido, a partir de hoje, assim como todos os outros, você tem que andar com as suas próprias pernas. Já arrumei o caminhão pra você, você queria o caminhão sozinho, você tá com o caminhão sozinho. Então, eu acho que tá na hora de você se virar. Enfim, gente, isso não foi legal, porque o que aconteceu? O filho querido acabou não gostando das atitudes do pai, enciumado, porque a gente morava numa casa assim, ele morava numa casa Y, e começou a criar, a ter, sabe? Eu acredito que seja, ele cresceu o olho, vamos falar português rasgado. Ele quis subir na vida em cima do pai. Isso não foi legal, não foi bacana. A gente descobriu depois de um tempo que na verdade ele não dirigia o caminhão, não dirigia a carreta, gente. Ele colocou um funcionário para dirigir, ele colocou uma pessoa para dirigir. Como a gente descobriu? A última vez que quebrou o caminhão, meu pai falou, não, então tá, me dá, manda o valor. Tinha dado acho que 24 mil, se eu não me engano, o conserto do caminhão. Meu pai não transferiu esse dinheiro, não depositou esse dinheiro. E perguntou aonde estava esse caminhão, onde que estava quebrado. Ele estava lá na Bahia. E aí meu pai falou, me dá o nome da loja, o endereço, tudo certinho, que eu vou mandar a transferência, eu preciso do endereço tudo certinho. Eu sei que nesse dia ele pegou um avião com meu irmão, com esse meu irmão mais novo, inclusive, e foram de avião até a Bahia. E lá eles descobriram que o caminhão estava lá. Esse meu irmão aí, filho do meu pai, não estava lá, estava na mão do funcionário. E ali onde eles descobriram que fazia muitos anos que estava já na mão desse funcionário, até porque ele não viajava. Quando meu pai conversava com ele, ele falava que estava viajando, era mentira. Ele estava lá em Santa Catarina, estava passeando, viajando, ele não estava dirigindo o caminhão. E meu pai ficou bem chateado com isso. A gente descobriu mentiras, daí começou a vir uma mentira atrás da outra, começou a cair, aparecer as verdades. E aí o que acontece, né, gente? A mentira literalmente tem a perna curta, acabou caindo todas as verdades, aparecendo todas as verdades. Quando foi meu pai que pegou o caminhão, mandou o rapaz trazer o caminhão para São Paulo, para casa do meu pai, ficou o caminhão lá, meu pai tomou o caminhão dele. Até porque o caminhão estava no nome do meu pai ainda, ele não nem transferido o caminhão, ele tinha transferido pro nome dele. Então assim, todos os BOs que viesse a acontecer, qualquer coisa ali ia sobrar pro meu pai, e sobrou, porque esse funcionário, o que ele fez? Ele colocou no pau o meu pai, não colocou o meu irmão, colocou meu pai no pau.
E aí chegavam as intimações na nossa casa lá de Curitiba. Chegava lá, a esposa dele escondia as intimações, porque até então, hoje em dia, a pessoa é obrigada a colocar o CPF de quem vai assinar. E se não for a pessoa mesmo, dependendo da intimação que for, a pessoa mesmo que tem que receber, né? Naquela época não, né? Acabou que ela assinou todas as intimações e deu como se meu pai tivesse ciente das intimações. Eu sei que foi um processo que o cara pediu 70 mil na época. Meu pai ficou muito nervoso com isso, porque era uma fase assim que meu pai estava meio complicado, ele tinha aplicado, não podia mexer em dinheiro. E aí meu pai ficou bem nervoso na época, foi bem estressante. A família inteira ficou assim, todo mundo ficou de boca aberta com as verdades que caíram. Meu pai pegou uma advogada e foi tentar correr atrás, né, desse BO perdido praticamente. Foi quando meu pai conheceu bem de perto esse rapaz que trabalhou para esse meu irmão, e ele contou muita coisa pro meu pai. Ele falava pro meu pai que o filho dele não gostava dele, nunca gostou dele, nunca amou ele. Ele falava com todas as letras que ele ia sugar tudo que ele pudesse, sabe, do meu pai. Então tudo que meu pai não deu para ele lá atrás, ele falou que ia tomar tudo agora do meu pai. Então assim, além das mentiras, das frustrações, meu pai ainda tem que ouvir isso, sabe? Foi de chorar. Todo mundo chorou, todo mundo se entristeceu com essas palavras. Meu pai ficou muito chocado, muito entristecido. Na época até a esposa dele que contava para nós assim, meu pai ficava quieto, assim, cabeça baixa, só via o olho dele lacrimejar. Isso veio uma revolta, né? Um ódio mortal em todos da família, um ódio mortal, assim, que se a gente queria voar na pessoa, sabe? Se a pessoa estivesse por perto. Foi muito frustrante passar por isso, gente. Eu vi palavras fortes, assim, que a pessoa odiava, que aquele homem ali não era pai dele, nunca foi, nunca ia ser, e que ele ia tomar tudo que ele pudesse, tudo que meu pai não deu pra ele ia tomar de uma forma ou de outra. Então isso foi muito pesado pro meu pai. Foi em 2009 que aconteceu isso, veio à tona tudo isso. E aí até então já existia até uma audiência, já tinha dado causa ganha até para esse rapaz, até que meu pai pegou advogado e foi até ele e entraram num acordo. Mesmo assim meu pai deixou lá 25 mil reais para esse camarada. Então não foi pouco que esse cara ganhou, e ele sabendo que o caminhão era do meu irmão e não do meu pai. Ele sabendo da história do meu pai, ele quis pôr no meu pai, porque ele sabia que do meu irmão ele não ia ganhar era nada. Bem triste assim, sabe? E tudo em prol do quê? Da pessoa saber que a outra pessoa ganhou na Mega Sena. Então assim, as pessoas se aproveitam, se prevalecem da situação. E esse cara se prevaleceu da situação. Mesmo que ele chegou no meu pai, aceitou o acordo, fez tudo, ele se prevaleceu. Eu espero que a consciência dele doa e arda pro resto da vida, entendeu? Porque ele fez isso, não foi com um sujeito ruim desse mundo. Ele fez isso com um sujeito muito bom, com um sujeito muito honesto, com um homem trabalhador, que chegou onde chegou e conquistou o que conquistou porque Deus permitiu isso na vida dele. Ele não precisou tomar de ninguém, pisar em ninguém. Então esse cara vai arder a consciência dele ainda. Assim, ele vai ver esse meu vídeo e vai saber que é dele que eu estou falando. O que aconteceu, nunca mais nós tivemos contato com eles, só que eles ainda moravam na casa que era da minha avó. E eu acho que ele não sabia que o terreno, a casa ali que nós morávamos, era da minha avó. Ele achava que era do meu pai, entendeu? Que tudo era do meu pai. E ele entrou com uma ação, dizendo que precisava, que onde já se viu, e que o pai dele tinha ganho na Mega Sena, que ele precisava, e ele era um coitado, e bibi, sabe? Se fazendo de coitado, falou absurdos, e aí o que teve que acontecer? A minha avó entrar com uma ação de ordem de despejo, porque eles moravam ali, gente, eles não pagavam IPTU, eles não pagavam luz, eles não pagavam água, viviam de gambiarra, viviam numa situação miserável, sabe? Por quê? Situação miserável de pessoas miseráveis, não pelas condições financeiras, mas por condições de miserabilidade mesmo, que as pessoas pobres, a pessoa pobre não é só financeiramente, a pessoa pobre de espírito.
sabe? Pessoas que buscam aquilo que é mais fácil para a vida. E não, o difícil não quer saber, só quer saber daquilo que é fácil. Eles eram miseráveis em todos os sentidos que vocês possam imaginar, de pessoas ruins, cruéis, e o que eles fizeram com meu pai passou todos os limites. E aí a minha avó entrou com uma ação de ordem de despejo. E eles, mesmo assim, ainda com a maior choradeira no fórum, ainda quiseram chorar pro juiz, dizendo que como pode morar numa casa de aluguel, ir embora dali, sendo que o pai era ganhador da Mega Sena. Mas daí a minha avó interviu, falou: eu, uma senhora de 80 anos, tenho que pagar aluguel para você morar na minha casa. Porque até então a minha avó já tinha saído de São Paulo e ido para Curitiba. Chegou uma época que ela adoeceu bastante, então ela voltou para Curitiba e lá ela morou com meu primo. Por um tempo teve que pagar aluguel, porque eles não queriam sair da casa. Ficou um tempo pagando aluguel, depois eles foram pro sobrado do meu irmão. Ele depois morou um tempo meu irmão, esse meu primo e a minha avó. E esse filho do meu pai perdeu a ação, óbvio que perder, não tinha nem cabimento ele bater, brigar de frente com uma senhora de 84 anos, a avó tava na época, e ele queria tomar o que era da avó, sabe? E aí, na justiça, ele alegava que ele queria o sobrenome do pai, porque ele viveu tantos anos sem o sobrenome do pai. Mas não, né, gente? Vamos falar bem a real. Ele queria era esperar o pai dele morrer para ele ter direito nas heranças que o pai ia deixar. Vamos ser bem realistas, que mané nome, que mané sobrenome ele queria? Ele queria era dinheiro. Ele e a mulherzinha dele queriam era dinheiro. Aí, o que aconteceu? Foram despejados. Eles tiveram um prazo de 30 dias para sair da casa, saíram da casa, foram embora. Em meio a tudo isso, estava na justiça, no fórum, o que? Ele reclamando o direito de paternidade do meu pai. Ok? Enquanto a isso, meu pai não negou. E meu pai nunca negou nada pra ele, sabe? Meu pai tinha ele como filho. Mesmo acontecendo tudo isso, meu pai tinha ele como filho ainda, sabe? E meu pai sempre falava assim: o dia que eu for deixar qualquer coisa pros meus filhos vai ser pra todos. Pra todos. O que eu criei, os que eu não criei, é todos. Então isso entrava ele no meio, óbvio. Mas enfim, gente, o que levou a isso? Levou isso ao fórum, Tribunal de Justiça. Meu pai, então, até nem advogada pegou para isso, porque era ele só queria o sobrenome no nome. E meu pai foi, aceitou sem problema nenhuma, nem precisou de advogado para isso. Falou: não precisa de um advogado para isso, né? Foi sem advogado nenhum. Quando chegou de frente com a juíza, que é o sobrenome, que tá ok, não, vai ter o sobrenome do senhor, o senhor aceita colocar? Aceita. E o que a juíza solicitou pro meu pai? Um exame de DNA. Falou: agora o senhor amanhã vai, 7 horas da manhã, colher o exame de DNA pra gente protocolar no processo, barará. Meu pai falou: tá, tudo bem. Mas eles não esperavam, nem ele, nem meu pai, nem ninguém esperava esse tal exame de DNA. Enfim, gente, eu acho que já basta, já não precisa nem eu falar pra vocês o que deu esse exame de DNA. Esse exame de DNA deu que meu pai não é pai. Ué? Então, assim, foi uma outra coisa que frustrou todo mundo. Ele já tinha seus 30 e poucos anos, quase 40 anos, e ainda ter que passar por isso foi frustrante pra ele, descobrir que o pai não é pai. E foi muito frustrante pro meu pai, que fez o que fez para um filho que não era filho. E ainda teve que passar desgosto com um filho que não era filho. Dá para entender a cabeça das pessoas? Sabe? A ignorância, a rebeldia, a arrogância das pessoas, sabe? Se querer ter direito de uma coisa que a pessoa ainda tá aqui, tá viva, sabe? E ele queria brigar amanhã depois comigo, com meus irmãos, eu acho, direito de qualquer coisa que o pai viesse a deixar pra gente amanhã depois. E o que levou ele? Conclusão dessa história: se ele ficasse quieto, calado, no canto dele, fosse trabalhar, fosse buscar o dele, fosse correr atrás das coisas dele, gente, nada disso teria acontecido. O que ele fez foi sujo. Infelizmente, sabe, eu tenho carinho pelos meus sobrinhos, que ainda considero como meus sobrinhos. Falo meu irmão, porque eu cresci dizendo meu irmão. E é muito triste saber que não é meu irmão. Só que assim, a justiça de Deus fala muito mais alto do que qualquer juiz da terra. Então, gente, o dinheiro fala muito alto. Mas eu acho que a pessoa que caminha lado a lado com Deus,
ele protege de muitas coisas. Ele abre os olhos de muitas coisas. Ele deixa a gente cair para depois levantar a gente, para depois vir beijar aonde a gente machucou. Então, gente, essa é a história de hoje. A ganância das pessoas às vezes está muito acima delas. E essa ganância corrompe ela por inteiro se ela não se enxergar e não abrir o olho e não cair na real. De nada vale a gente deixar dinheiro e não deixar legado. Então, o que você quer deixar para tua família, para tua vida? O que você quer se preocupar? Com o teu dinheiro ou com o teu legado? Então, essa é uma dica que eu deixo, é uma frase que eu deixo para cada um que vê e curta minhas histórias, segue minhas histórias, quem gosta, quem não gosta. É essa a pergunta que eu deixo para você. O que importa para você na vida? Então tá aí. Essa é uma história, é um legado que vai ficar pro resto da vida. Aqui e aqui. Então assim, que as pessoas tenham conscientes dos seus atos. Porque nada se esconde aos olhos de Deus. Ok? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima história, que eu prometo que vai ser mais animada do que essa. Ok? Tchau, tchau. Forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make